Meus irmãos e irmãs, hoje, neste momento em que nós vivemos da visita da imagem peregrina de Santana ao coração, ao nosso coração e sobretudo ao coração dos devotos e devotas dela, nós somos chamados a perceber em Santana um cuidado muito especial de Deus. Assim são os santos, mas sobretudo é Santana muito querida por nós, exatamente porque ela nos mostra esse cuidado, esse zelo, esse aconchego. Aconchego que nós somos chamados a viver na presença de Deus. A imagem de Santana traz aos seus pés aquela que foi escolhida desde sempre para ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo. Está ao colo de Santana, Maria. E não à toa, está ali Santana como mãe ensinando a sua filha as coisas de Deus. Está ali ensinando a fazer a vontade de Deus. Por isso é que quando o anjo anuncia que Maria será a mãe do Salvador, o eis-me aqui de Maria sai de forma leve, natural, espontâneo e generoso, porque aprendeu de sua mãe, de Santana, a fazer, a acolher e a acreditar na vontade de Deus. Hoje no Evangelho, nós ouvimos Jesus falando do testemunho, o testemunho de João Batista, que prepara os caminhos de Jesus. O próprio Deus dá testemunho de Jesus Cristo, vai sinalizando na história que Jesus é o Messias esperado. Por quê? Exatamente porque ao longo dos tempos, Deus foi se utilizando de diversos modos e maneiras para que todos testemunhassem a fé em Cristo Jesus. E o modo como Deus trabalha é diferente do nosso, porque antes mesmo que Jesus nascesse, Deus preparou o testemunho de sua mãe Virgem Maria, preparou o testemunho do pai adotivo José, que nós celebrávamos no dia 19, para acolher a palavra de Deus, para acolher o verbo encarnado. E antes mesmo, Deus preparou os pais da Virgem Maria, Joaquim e Ana, para poderem dar um lar que pudesse dar testemunho de Jesus, de testemunho de Deus, para que ali se formasse o ventre daquela que traria ao mundo Jesus Cristo. Por isso nós carinhosamente chamamos Santana de vovó, porque é a avó de Jesus. E porque foi capaz de trazer a este mundo alguém imaculado, perfeito, santo, um ventre virgem, para que trouxesse a nós Jesus Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, vemos em Santana esse bonito testemunho, e por isso ao longo da história, muitos acorreram à intercessão de Santana. Até o padre Paulo Dionet cresceu sob o cuidado de Santana, já que a paróquia de origem dele é a paróquia de Santana de Abricampo, né? Não é Santana de Guaraciaba, mas é Santana, né? Meus irmãos e irmãs, se nós olhamos e crescemos sob o cuidado de Deus, nós vamos enxergando ao longo da história, da nossa própria história, a presença do Senhor que nos ensina e nos ajuda a também darmos testemunho de Jesus Cristo. E quanto é bonito, guaraciabenses, devotos e devotas de Santana,
que buscam nela o auxílio, a proteção, o socorro, e encontram. E continuam no mundo dando testemunho, não das obras de Santana, mas das obras de Deus, por intercessão da Senhora Santana. Então, meus irmãos e irmãs, ela é o caminho, ela é o meio, para que nós possamos chegar ao aconchego de Deus, para que nós possamos chegar à presença do Senhor. E por isso, nós chamamos esta imagem de imagem peregrina, porque também não era possível trazer a imagem grande, né? Ela é muito grande, pesada, né? E tem as dificuldades de locomoção, de cuidado, porque é uma imagem antiga, né? Mas essa imagem retrata muito bem a imagem que lá está no trono de Santana, e mais bonito, essa imagem peregrina, peregrina porque caminha com o seu povo, caminha para que nós possamos experimentar a presença de Deus. E quem já se aproximou da festa, quem já foi à festa de Santana, experimenta mais do que uma festa, né? Experimenta quase que um tempo de Natal, né? É um tempo que nós paramos para nos dedicar ao Senhor, né? É um tempo que se reúne as famílias, né, as quais são envolvidas por algo misterioso, que é a presença de Deus, que é a presença da mão poderosa do Senhor, que reúne, que congrega, que age. E é, meus irmãos e irmãs, a mão de Deus que agiu na vida de Santana, é a mesma mão do Senhor que age também na nossa vida, nos nossos corações. E por isso nós somos chamados, como devotos e devotas da Senhora Santana, a segurarmos nas mãos de Deus em todo e em qualquer momento. Quantas vezes e em quantas circunstâncias nós não pedimos e não recorremos ao auxílio de Deus? Então, meus irmãos e irmãs, que nós possamos fazer esse ato de confiança, de entrega ao Senhor, de modo muito especial, por intercessão de Santana. Que assim, meus irmãos e irmãs, nós possamos, ao contemplar a imagem de Santana, sermos capazes também de refletirmos sobre o quanto Deus agiu em sua vida e quanto Deus pode agir. E cada um de nós aqui estamos, se formos verdadeiros e sinceros diante de Deus, temos muito que agradecer ao Senhor, temos muito que louvar, temos muito que bendizer por graças, bênçãos, auxílios e socorros de Deus em diversas circunstâncias e momentos da nossa vida. Por isso, enquanto eu chegava com a imagem, com algumas pessoas que vinham comigo, e via a porta do santuário, a escadaria do santuário cheio de gente, logo imaginei, coisa de Deus, sinal de que a mão de Deus age, e sinal de que nós somos capazes também de dar testemunho de Jesus Cristo. Enquanto nós vimos para cá com a imagem, muitas pessoas paravam, olhavam a imagem, né? Algumas faziam em nome do Pai. Por quê? Porque lembravam de algo muito maior de Deus. Que essa visita da imagem peregrina de Santana nos ajude no mundo do trabalho, da família, de nossas comunidades, de nossas paróquias. Aqui certamente tem gente da paróquia de Silvestre, de Fátima, aqui de Santa Rita, né? Tem da paróquia de Guaraciaba, talvez de outros lugares. Que essa visita nos ajude, nos ensine a dar testemunho de Jesus Cristo, esse testemunho tão necessário no mundo de hoje, o testemunho de amor, o testemunho de que nós cremos em Deus, o testemunho de que nós somos pessoas de fé, que caminhamos entre as dificuldades da vida, entre as turbulências, entre as tormentas, nós possamos recorrer ao auxílio de Deus. E assim nós fazemos, e hoje testemunhamos de modo muito especial que nós confiamos em Deus por intercessão de Santana. Que ela, meus irmãos e irmãs, nos ajude, nos inspire a viver neste mundo como peregrinos, mas não como perdidos, mas como peregrinos que amam, que querem
testemunhar cada dia no mundo o amor de Deus. E o quanto esse mundo está sedento de Deus, e o quanto esse mundo está frio, exatamente porque pede um pouco mais de amor daqueles que são os discípulos do Mestre do amor, Jesus Cristo. Por isso nós temos tanto carinho com Santana, porque ela traz esse amor, esse aconchego, esse cuidado, para que nós possamos também recordar que nós devemos nos achegar e nos aconchegar a Deus, para que a nossa vida se santifique, se transforme, para que possamos no mundo vencer o mal, para testemunhar o seu amor e a beleza da sua presença neste mundo. É o início de uma longa caminhada que nós vamos fazer com esta pequenina imagem peregrina de Santana. Agora ela vem essa paróquia, próximo mês a paróquia de Santíssima Trindade no Triângulo e Ponte Nova, reunindo os guaraciabenses. No mês de maio, lá em São Paulo, em São Bernardo, na paróquia, na Vila São José, na Vila dos Operários. Depois em Belo Horizonte, que eu não me recordo agora qual a paróquia, em maio. E depois, no final de maio, começa uma bonita caminhada, a caminhada de Santana, visitando as comunidades de Guaraciaba, que é extensa, são 36 comunidades, né? E ao longo de final de maio, até lá no primeiro domingo de julho, a imagem peregrina vai visitar as comunidades, visitando as famílias doentes, visitando os enfermos, rezando, estando junto com um povo que reza, que ora, que celebra e que confia no Senhor. Somos nós, homens e mulheres de esperança, e essa peregrinação quer trazer-nos este desejo de vivermos unidos ao Senhor, para que lá em julho nós concluamos essa peregrinação, uma etapa dessa peregrinação, né, com a festa dos padroeiros, lá no primeiro domingo de julho, né, reúne um monte de santo, né, é uma santaria danada, né, porque são 36 comunidades, né, então é bastante. As imagens dos padroeiros se reúnem juntamente com a imagem peregrina de Santana e a veneranda imagem de Santana, para que nós possamos de fato lembrar que em nossa vida Deus deve ocupar algum lugar, que em nossa vida nós precisamos criar espaço para Deus, porque Deus grita, Deus quer, Deus chama, e às vezes nós tampamos os nossos ouvidos e os nossos olhos para não escutar, para não ver nem a voz e nem as obras de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que seja para nós essa oportunidade da visita peregrina da imagem de Santana, uma oportunidade para testemunharmos com esperança o amor de Deus, o aconchego de Deus, a presença dele em nossa vida, e que cada dia mais queremos levar a tantas e outras pessoas que estão tristes, abatidas e cansadas. Queremos achegar a Deus como a Virgem Maria se achega à sua mãe Santana, nossa mestra, rainha e intercessora junto de Deus. Assim seja. Amém.